Boa noite, turma. Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem está de casa. A gente vai estudar processo penal. Para quem não me conhece, meu nome é Josiane Louvera. E a gente vai estudar alguns tópicos do conteúdo de processo penal para a Polícia Civil. Não é o programa inteiro, em razão da quantidade de encontros que nós temos. Então, a gente vai dar alguns tópicos que foi passado para vocês. Provavelmente depois a gente vai ter a parte 2 desse módulo, para poder dar os outros tópicos, né? Hoje, inicialmente, a gente vai falar de quê? Daquela parte inicial do inquérito, que são os sistemas acusatórios e a parte da investigação. Vamos dar início a essa parte, porque para inquérito policial, só para ele a gente leva 2, 3 aulas, né? Então, não dá para a gente ver tudo hoje. Então, a gente vai falar da parte inicial dela. Vocês receberam uns esqueminhas aí, que eu enviei, porque esses esqueminhas são os que eu faço no quadro. Aí tem gente que copia quadro, tem gente que tem dificuldade, né? Então, de ouvir, prestar atenção e copiar ao mesmo tempo, então já vai aproveitando os esqueminhas, que são os que eu faço aqui no quadro, você vai só complementando, tá bom? Vamos lá. Ah, isso aqui é pergunta? Ah, agora tá colocando direto aqui pra gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Mas como é que anda com a tela? É touch? Ah, é você? Só vai aparecer aqui a pergunta. Tá. Mas aí você vai subindo com essa tela quando forem chegando as perguntas? Ah, então tá bom. Olha aqui, vamos começar então falando do tema sistemas acusatórios, antes da gente entrar na investigação propriamente dita, para facilitar o que a gente vai estudar hoje. Então, olha só. Processo penal. Vocês já estão tendo penal? Se todo mundo começou penal ainda não? Tá. Mas todo mundo já estudou penal na vida aqui, né? Todo mundo aqui já viu processo penal, né? Ninguém está aqui pela primeira vez assistindo processo. Nunca assistiu processo? Vai ser a primeira vez na vida? Tá. É só para a gente ter noção do ritmo que vai levar, porque quem nunca viu tem uma dificuldade. Então, o restante todo mundo já viu. Vocês dois também nunca viram direito penal? Não, eles dois que nunca viram. Também nunca viu penal. Mas já viu condicional? Eu nunca vi nada. Ah, tá. Só para a gente ter uma noção. Então, olha só. O processo penal é um direito instrumental. Por que ele é um direito instrumental? Porque o legislador ele vai trazer para a gente os crimes e as penas. Sempre que você abrir o seu Código Penal, você vai ver lá, tem um crime e tem uma pena referente àquele crime. E quem vai aplicar aquela pena? Quem vai aplicar aquela pena é o Estado. Mas para o Estado aplicar aquela pena, ele tem que submeter o investigado àquilo que a gente chama de devido processo legal. Porque é o que a Constituição manda. Por isso que eu faço a pergunta se vocês já viram penal, constitucional, porque em que pese a gente ter o direito dividido em disciplina, o direito é uma coisa única. Ele é dividido em disciplina para facilitar o aprendizado, mas um está sempre interligado ao outro. Então, quando a gente diz o seguinte, olha, o Estado vai aplicar a pena a quem praticou a infração. Ele vai aplicar essa pena de forma direta, unilateral? Não, ele vai fazer o quê? Ele vai submeter esse autor da infração ao chamado devido processo legal. Então, o processo penal, ele é um direito instrumental, porque é através dele, processo, que o Estado vai verificar se é possível ou não aplicar a pena ao delinquente. Então, por isso que a gente chama de direito instrumental. Instrumental porque é um instrumento através do qual o Estado vai decidir se tem ou não condições de aplicar a pena. Entendemos? Então, vamos visualizar a seguinte situação. Quando alguém pratica... Ih, esse pilô não está dos melhores. Deixa eu ver se tem um aqui. Quando alguém pratica uma infração penal é um gênero.
que tem duas espécies. Quando você estuda penal, você aprende que infração penal é um gênero que tem duas espécies, crime e contravenção penal. Está lá no decreto 3.914 de 41, no artigo 1º. O decreto 3.914 de 41 é a lei de introdução ao Código Penal. Então, lá no seu Código Penal, antes do Código, vem uma lei de introdução. A lei de introdução é justamente o decreto, que vai dizer para a gente que infração penal é um gênero dividido em duas espécies, crime e contravenção. Pouco importa se o agente praticou um crime, se o agente praticou uma contravenção penal, praticada essa infração, nasce para o Estado o direito de punir. O direito de punir o autor dessa infração. Então, nasceu para o Estado o direito de punir. Só que, como nós dissemos logo no início da nossa conversinha hoje, o Estado não vai poder punir esse agente de forma arbitrária. Ele vai ter que submeter esse agente infrator ao chamado devido processo legal. Então, nasce para o infrator o direito de se defender. Então, se para o Estado nasce o direito de punir, para o agente infrator vai nascer o direito de defesa. O agente infrator vai ter o direito de defesa. E aí nós vamos verificar o seguinte, olha, se ocorreu uma infração e nasceu para o Estado de direito de punir, nasceu para o agente de direito de defesa, a gente percebe que que fato, infração penal, fez nascer dois direitos e para dois sujeitos distintos. Fez nascer o direito de punir para o Estado, fez nascer o direito de se defender para o agente infrator. É isso que a gente está visualizando aqui. Acontece que você percebe que, em que pese desse fato surgirem dois direitos, são dois direitos contrapostos. Um quer punir e o outro não quer o quê? Ser punido. Então você percebe que entre eles existe um embate? Existe um conflito? Eles vão brigar entre si? Vão. Então, a partir do momento que ocorre essa infração penal e que nasce para o Estado de direito de punir, nasce para o agente de direito de se defender, existe entre eles um embate. E se há um embate, esse embate precisa ser o quê? Solucionado. Esse embate precisa ser resolvido. Como vai resolver? A gente já sabe que para o crime ou para a contravenção que esse agente praticou, existe uma pena. E que essa pena só pode ser imposta pelo Estado. O Estado vai precisar solucionar isso. E aí ele vai precisar de um instrumento para resolver isso. E que instrumento vai resolver isso? O processo penal. Por isso eu disse para vocês que o direito processual ele é um direito instrumental. Ele é um instrumento através do qual o Estado exerce a sua pretensão punitiva. Ele não vai poder punir o agente sem submeter o agente a esse devido processo legal. Tá claro? Então, como entre o Estado e esse suposto autor aqui, existe um conflito que precisa ser solucionado. E por que a gente tem um conflito de interesses aqui? Porque você percebe nitidamente que o Estado tem uma pretensão punitiva. E que esse agente aqui vai resistir a essa pretensão. Vai enfrentar a essa pretensão porque ele tem o direito de se defender. Então, o infrator, ele vai resistir, através do direito de defesa, à pretensão punitiva do Estado. Ele vai resistir. Então, o Estado precisa solucionar isso. E para solucionar isso, o que o Estado vai fazer? Ele vai instaurar uma persecução penal. O
que você pode encontrar com o nome de persecutio criminis. É o nome latim da persecução penal, da persecução criminal. O que é essa persecução penal? O próprio nome já diz, é o ato do Estado de perseguir esse crime. Por que ele vai perseguir esse crime? Para descobrir quem praticou, para descobrir se realmente o crime foi praticado e qual a motivação dessa prática. Aí o Estado, então, vai passar por essa persecução penal justamente para apurar por que isso aconteceu e se aconteceu. E aí, quando o Estado for exercer essa persecução penal, ele vai dividir isso em 2 momentos distintos. No primeiro momento, o Estado vai fazer uma investigação criminal. Num segundo momento, o Estado vai fazer uma instrução criminal. Nesse primeiro momento em que o Estado vai fazer uma investigação criminal, o nome já está se autodefinindo. Se o Estado vai fazer uma investigação, quem investiga, investiga para quê? Para quê? Para descobrir, para apurar, para saber o que aconteceu. Então, o Estado vai investigar com uma finalidade: apurar indícios de autoria, prova da materialidade. É isso que ele vai fazer. Ele vai investigar para apurar indícios de autoria e prova da materialidade. Ele vai apurar sobre quem recai a suspeita de ter praticado o crime e se existe prova da existência do crime. O indício de autoria é o que ele quer descobrir: quem é o suspeito, quem foi o autor da infração. E a prova da materialidade? A prova da materialidade é descobrir a prova da existência do crime. Então, se nós temos um crime de homicídio, a materialidade é o cadáver. Se nós temos um crime de lesão corporal, a materialidade é a lesão. Se nós temos um crime de dano, a materialidade é aquilo que ficou danificado. Então, a prova da materialidade, ela é a própria evidência da infração penal. Então, é isso que o Estado vai apurar: indício de autoria e prova da materialidade. Para o Estado apurar esse indício de autoria e essa prova da materialidade, o Estado vai se valer de um órgão chamado Polícia Judiciária. Quando você estuda direito constitucional, lá no seu artigo 144, você vai verificar que você lá tem o capítulo da segurança pública. O artigo 144 da Constituição, ele vai dizer para a gente que nós temos a polícia preventiva e nós temos a polícia judiciária. E ele vai dizer para a gente: vai exercer a função de polícia preventiva a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar. Hoje você ainda vai ter aqui uma outra polícia, que é a Polícia Penal. E vai exercer a função de polícia judiciária a Polícia Civil e a Polícia Federal. Então, a Constituição Federal, no artigo 144, vai trazer isso aqui pra gente. Então, quando a gente diz que ocorreu uma infração penal e nasceu para o Estado a atribuição de apurar indício de autoria e prova da materialidade, a Constituição deu essa função a uma polícia. Que polícia? Judiciária. É a atribuição da polícia judiciária apurar o indício de autoria e a prova da materialidade. Onde está isso? Lá no artigo 144, parágrafo 4º,
144, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Então, lá expressamente o legislador vai dizer isso para a gente, que é a atribuição da Polícia Judiciária, civil ou federal, apurar autoria e materialidade. E aí, qual é a nossa obrigação para a nossa prova? A nossa obrigação é saber quando que a polícia que vai apurar a autoria e a materialidade é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. O legislador vai dizer, a Polícia Federal, ela vai exercer com exclusividade a função de Polícia Judiciária da União. Isso está no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Quando o legislador ele diz para você que a Polícia Federal exerce com exclusividade a função de Polícia Judiciária da União, ele te mandou um recado. Você nem precisa saber qual é o crime, mas se o crime for praticado em detrimento da União, quem investiga? Polícia Federal. Então, qualquer crime foi praticado em detrimento de interesse, bem e serviço da União, quem investiga? Polícia Federal. Por quê? No âmbito da União, a Polícia Federal vai exercer com exclusividade a função de Polícia Judiciária. Tá claro? Só que o legislador ele foi tão bonzinho que no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 144, ele diz pra gente o seguinte: a Polícia Federal vai apurar as infrações penais que forem praticadas contra bem, interesse e serviço da União, das suas empresas públicas e das suas autarquias. A Polícia Federal vai apurar os crimes contra a ordem política e social. A Polícia Federal vai apurar os crimes que forem praticados e tiverem repercussão interestadual ou internacional, que a lei exigiu uma repressão uniforme. Então, a Polícia Federal vai apurar o quê? Os crimes praticados contra bem, interesse e serviço da União, das suas empresas públicas, das suas autarquias. Os crimes praticados contra a ordem política e social. Os crimes praticados que tiverem repercussão interestadual ou internacional, que a lei exigir repressão uniforme. Então, o legislador já disse, olha, no âmbito da União, a exclusividade é da PF. E toda vez que acontecer qualquer um desses crimes, é Polícia Federal. A contrário senso, qualquer crime que não afetar nenhum desses interesses aqui é atribuição de quem? Polícia Civil. Então, a Polícia Civil, ela vai ter o que a gente vai chamar de atribuição residual. Tudo o que não for considerado crime militar, porque crime militar é sempre instituição militar mesmo. E tudo que não for considerado crime de atribuição da União vai ser atribuição da Polícia Federal. Tá claro? Então, quando acontecer a infração penal e tiver que apurar autoria e materialidade, quem vai apurar essa autoria e essa materialidade? A Polícia Judiciária. Qual Polícia Judiciária? Civil ou federal. Vai ser a civil quando? Quando não houver interesse da União. Vai ser a federal quando? Quando houver o interesse da União. Tá claro? Então, aqui, ó, você vai colocar Polícia Judiciária Civil, Polícia Judiciária Federal. Entendemos? A polícia, ela vai apurar essa autoria, essa materialidade, através de um procedimento. Procedimento esse que a gente vai chamar de inquérito policial. Então, para a polícia apurar essa autoria, essa materialidade, fazer essa investigação,
ela pode investigar por diversos procedimentos. A polícia judiciária, ela vai tomar conhecimento do crime e ela vai poder investigar através da VPI, que nós vamos ver daqui a pouco o que é, através do termo circunstanciado de ocorrência, através do auto de prisão em flagrante e através do próprio inquérito. O procedimento mais comum é o inquérito. Então, ela vai investigar através de um procedimento administrativo prévio, informativo, inquisitivo, presidido por um delegado de polícia de carreira, DPC, delegado de polícia de carreira. Esse procedimento administrativo, por que é procedimento administrativo? Porque ele corre perante a administração e não o judiciário. Ele é um procedimento administrativo prévio. Por que prévio? Porque conforme você está vendo aqui no nosso próprio esquema, ele acontece antes, porque algo vem depois. Informativo. Por que informativo? Porque ele busca obter elementos informativos sobre a autoria e a materialidade. Inquisitivo. Por que inquisitivo? Porque uma autoridade preside essa investigação sem dar ao investigado o que a gente chama de contraditória e ampla defesa. Presidido por um delegado de polícia de carreira. A esse procedimento, a gente vai chamar de inquérito policial. Então, o que é o inquérito policial? É um procedimento administrativo presidido por um delegado de polícia com a finalidade de apurar indícios de autoria e prova da materialidade. Entendemos? Agora, durante esse procedimento, a gente só está fazendo uma investigação. Se a gente só está fazendo uma investigação, não tem ninguém sendo acusado de nada. Se não tem ninguém sendo acusado de nada, é porque esse procedimento, ele não vai acusar, ele não vai dar chance de alguém se defender, porque se não tem acusado, não tem do que se defender, e ele nunca se encerrará com a imposição de uma sanção. Porque para impor sanção, eu tenho que estar acusando você de alguma coisa e tenho que te dar a chance de se defender. E isso não vai acontecer aqui. Por isso que a gente chama de procedimento administrativo prévio, informativo, inquisitivo. Ele nunca terminará com a imposição de uma sanção. A pessoa aqui contra a qual recai indício de autoria, ela é mera suspeita. É a pessoa contra a qual recai o quê? A suspeita de ter praticado a infração penal. Então, existe contra ela indícios de ser a autora desse crime. Tá claro? Então, essa pessoa não é ré, não é acusada, ela é uma indiciada. Essa pessoa aqui é um indiciado, ok? Bom, a autoridade policial investigou, apurou a autoria, apurou a materialidade. O que ela faz com esse procedimento? Ela pega tudo que ela apurou aqui e manda para o judiciário. Isso aqui tudo vai servir como elementos informativos sobre a autoria e a materialidade. Aí tudo que ela apurou aqui vai ser enviado para onde? Para cá. Todas essas informações virão para cá. Quando eu digo virão para cá, sairão da delegacia de polícia e vão para o fórum. Vai para a justiça. Sai tudo de lá, pega o inquérito, leva lá no cartório distribuidor, no judiciário, distribui para cair numa determinada vara criminal, para lá então começar o processo. É assim que se faz. Aí, essa instrução criminal, que é a fase do processo, propriamente dito, ela vai se dividir em 3 partes. Por que ela vai se dividir em 3 partes? A instrução vai se iniciar com base nessas informações de autoria e materialidade obtida aqui. Então, a instrução se inicia com uma acusação.
ela se inicia com uma acusação. Aqui, eu vou deixar de ter a figura do indiciado e vou passar a ter um acusado. Porque agora está começando um processo. Então, agora, a gente vai ter aqui um acusado, um réu. Alguém contra quem existe uma acusação. Essa acusação, ela vai ser oferecida por quem? Depende de qual a natureza jurídica da ação. Se essa ação for uma ação pública, quem vai acusar é o MP por meio de uma denúncia. A denúncia é a peça acusatória quando o crime é de ação penal pública. E aí quem acusa é o próprio Estado através do Ministério Público. A titularidade é dele. Agora, se esse crime praticado não for de ação pública, quem acusa é o próprio ofendido, através de uma queixa. Porque a ação penal é de iniciativa privada. E aí, o autor da ação vai ser o próprio ofendido. Mas agora a gente não tem apenas um investigado. Pouco importa quem acusou, se quem acusou foi o MP porque a ação é pública, se foi o ofendido porque a ação é privada. O que importa é, houve uma acusação. Se houve uma acusação, a gente agora tem um réu. E se a gente tem um réu, esse réu precisa se defender. Diferente do que acontece na primeira fase, onde não tem direitos de defesa, porque não tem ninguém sendo acusado de nada, e nessa primeira fase isso aqui nunca acabará com a imposição de uma sanção, aqui, ao contrário, vai acabar com a imposição de uma sanção. Então, é claro que eu vou ter aqui um acusado, e aí ele vai ter o direito de defesa. Então, a segunda etapa dessa instrução é a defesa. A defesa, que é o segundo momento dela, vai se dividir em direito de contraditório e ampla defesa. O contraditório e ampla defesa são dois princípios distintos, tá? O contraditório, ele consiste no direito que você tem de contradizer, de desdizer o que foi dito em seu desfavor. Então, sempre que alguém diz alguma coisa, o juiz vai lá e intima a parte contrária para que ela possa o quê? Tomar ciência do que foi dito em desfavor dela. Isso é o contraditório. É o direito de ser cientificado daquilo que estão dizendo contra você. Isso aplica-se tanto à acusação quanto à defesa. Tanto que quando o réu é acusado, o juiz vai citar o réu para o réu saber. Aí o que o réu responde, o juiz intima a acusação para a acusação saber o que foi respondido. Então, o contraditório é um princípio que se aplica não apenas à defesa, mas também ao acusador. Agora, a ampla defesa, o nome já diz, é um princípio que se aplica a quem? À defesa. Não se aplica ao acusador, tá claro? Então, o que a gente vai verificar aqui? A ampla defesa, ela vai se dividir em direito de autodefesa e o direito de defesa técnica. A autodefesa ainda vai se subdividir em direito de presença e direito de audiência. Bom,
o que a gente vai perceber? O direito à autodefesa é o direito que você, acusado, tem de se autodefender. Você vai poder se autodefender. Então, se você pode se autodefender, se é um direito, você exerce esse direito se você quiser. Você é obrigado a se autodefender? Não. Mas pode. Tem esse direito? Aí, esse direito de autodefesa, ele se divide em direito de presença e direito de audiência. No que consiste esse direito de presença? É o direito de você estar presente aos atos que forem praticados. E o direito de audiência? Audiência vem de audição. Então, quando se diz que você tem o direito de audiência, entenda-se, você tem o direito de ser ouvido. Se você tem o direito de ser ouvido, é porque você tem o direito de falar. Tá claro? Então, o que nós vamos perceber aqui? Se o direito de presença e o direito de audiência são direitos e são direitos renunciáveis, significa dizer que o acusado exerce esse direito se ele quiser. Porque o direito de autodefesa é renunciável. Então, ele exerce se quiser. Por isso é que o réu ou o acusado tem direito de permanecer em silêncio no ato do seu interrogatório. Por isso é que ele tem o direito de não produzir provas contra si. Por isso é que ele tem o direito de não comparecer e não pode ser conduzido coercitivamente para produzir prova contra si. Por isso tem todos esses direitos. Então, antes da gente, sem conhecer o direito, sair apedrejando A, B, C ou D, porque decidiu isso ou decidiu aquilo, você tem que conhecer o quê? O direito. Tem que conhecer o direito constitucional. O que a gente tem que aprender? No nosso ordenamento jurídico, vige o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito, quer você goste ou não, ele é garantista. Ele é um Estado garantidor dos direitos de quem está sendo investigado. E aí é comum, ainda mais quem está sendo uma polícia, falar assim, então vagabundo pode tudo. Não, vagabundo não pode tudo. Só que até você provar que vagabundo é vagabundo, você tem que dar para ele todos esses direitos? Tem. Porque amanhã você pode ser confundido com vagabundo? Pode, ainda mais que você vai ser polícia. A linha para você ser vagabundo é tênue. É tênue demais. Então, a todo instante vão te confundir. Se não tiver esse Estado garantidor, o que acontece com você? Entenderam? Então, o nosso pensamento, em que pese nós vivermos numa sociedade onde a criminalidade aumenta dia após dia, e hoje não é mais uma criminalidade que a gente está acostumado de ver só nas favelas, é uma criminalidade que vem de cima para baixo. Aquilo vai nos irritando, não é isso? Vai tirando essa paciência. Aí você agora com a rede social começa a explodir, fala um monte de bobagem porque não conhece direito. E aí fala um monte de besteira, aplica um monte de fake news, não é isso? O que você tem que pensar? Você vai fazer prova para concurso. Vai fazer prova para concurso? Dispa-se de todas essas fake news que você já leu. Dispa-se de todo esse seu entendimento subjetivo de A, B, C ou D. Bota o que está na lei. Porque se não for o que está na lei, vai errar, tá? Então, eu digo isso sempre em todas as minhas turmas, porque quando a gente fala de direito à autodefesa para uma turma de polícia, a pessoa logo se emputece. Por que ela se emputece? Porque, gente, eu quero ser polícia para quê? Para meter o pé na porta, não é isso? Para dar uma coronhada, dar umas cacetadas em alguém, trocar tiro, não é isso? De vez em quando dar umas porradas. É essa sensação que passa na cabeça de muitos. Mas, filho, o legislador te garante tudo isso? Não. Agora o STJ e o STF, inclusive, desde o informativo 900, eles estão com a ideia de que busca e apreensão só com mandado. Sem mandado tem que ter autorização da pessoa, gravado em áudio, vídeo, tudo direitinho. Ah, mas eu tinha certeza que lá dentro tinha droga. Pois é, grava que ele permitiu que você entrasse, porque senão, meu filho, vai tudo cair por terra. Nós tivemos essa semana outra decisão dessa. Acabei de postar no meu Instagram. Então, assim, toda semana tem uma decisão como essa. Aí tem sempre alguém que parece até que eu que decido. Porque vem uns comentários. Aí eu fico assim, gente, essa pessoa, não sei o que tem na cabeça, né? Eu não sei nem por que me segue. Aí eu vou lá, tiro, mas vai lá e volta, né? Pra perturbar. Aí o que acontece? Vai lá e coloca assim, vagabundagem agora pode tudo, vocês defendem... Eu falei, olha só, foi eu que fiz a lei?
Foi eu que tive essa decisão? Eu apenas postei. Por que eu postei? Porque além de professora, eu sou advogada, então eu posto. Mas a pessoa se revolta como se fosse eu que tivesse decidido. É uma coisa hilária, sabe? Mas é hilário. Aí eu posto lá sobre violência doméstica, faço os vídeos, daqui a pouco a pessoa vai lá no meu canal do YouTube e fica assim, é uma vergonha, por isso que agora eu não quero mais contato com mulher, por isso que agora eu não vou mais empregar mulher, por isso que agora... Eu falei, gente do céu, a pessoa já queria ser viada há um tempão e tá inventando essa história agora só por causa da lei de violência doméstica. Não podia ter se assumido antes? Aí fica com essa palhaçada no meu canal do YouTube. Presta atenção nisso. Nunca mais quero contato com mulher. Quer contato com quem? Se você nunca mais quer contato com mulher, você quer contato com quem? Com homem. Precisava da lei, Maria da Penha, você dizer isso? Precisava do meu vídeo falando da lei? Não precisava. Era tão mais bonitinho. Mas por que a gente brinca e fala isso pra você? Pra você não ficar revoltado. Não faz igual esse povão, não. Acho tão ridículo quando meu aluno fica lá e fala tudo que... Sabe por quê? Você conhece. Você conhece a lei. Quem conhece a lei não pode se dar o desfrute de falar bobagem, né? Você pode até achar, mas não vai falar. Por que não vai falar? Porque daqui a pouco você cabe igual o Daniel Dantas. Vai ficar preso. Por quê? Porque você não tem mais condições. Ah, mas é minha liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão termina onde a do outro começa. O seu direito termina onde o direito do outro começa. Entenderam? Olha aqui. Olha esse cara vem com a máscara dessa aqui, não é verdade? O time dele ontem ganhou de 4-0, coitadinho do outro, não foi? O outro vem com a camisa. Eu não posso chegar aqui e simplesmente dizer que esse menino é doido, embora eu saiba que é, porque é inerente ao fato dele ser flamenguista. Por quê? Porque se eu disser isso, o meu direito de opinião está ultrapassando o limite do direito dele ser flamenguista, não é isso? É. Então eu posso simplesmente falar o que eu penso do flamenguista para ele? Não. Por que eu não posso? Porque, na verdade, a minha manifestação de opinião termina onde o direito dele começa, de ser o que ele quiser ser. Entenderam? É claro que nas aulas eu vou dizer algumas coisinhas aí, filho, mas é tudo de brincadeira. Então, o que acontece? A gente sabe que não pode sair por aí falando determinadas coisas, nem escrevendo determinadas coisas. É porque eu estou com a minha manifestação de liberdade tolhida? Não. É porque eu posso me manifestar, tenho liberdade de me manifestar, mas tenho que assumir as consequências da minha manifestação. Aí assim, aí quando dá problema, diz o quê? Que não existe mais direito. Não, o direito existe, tanto que você se manifestou, tanto que você postou, tanto que você publicou. Só que agora assume as consequências. Você não pode querer falar e ficar tudo aí de boa. Nada aconteceu, não é verdade? Você tem que assumir, é só isso. Então, quando a gente fala aqui em direito de presença e direito de audiência, ele exerce se quiser. Tá claro? Eu sei que quando você é polícia, fica irritadinho com isso. Agora não é só quando você é polícia, não. Essa semana nós tivemos divulgação de 3 juízes aí. Um que mandou o advogado para o inferno quando ele disse que o cliente dele não ia responder as perguntas. A outra que mandou o advogado calar a boca, que derrubou a audiência. E o outro juiz que disse assim, meu filho, você fala o que você quiser, não vou te ouvir mesmo, estou aqui vendo outro processo. Olha só, é comportamento de um magistrado? Claro que não, porque é direito dele ficar quieto. É direito dele escolher as respostas que ele vai dar? É. Entenderam? E por que a gente enche o saco do aluno com isso? Porque você vê isso na mídia e você vai para a prova com aquilo na cabeça, ah, mas teve um juiz que derrubou a audiência por causa disso. Então, chega na hora da prova, você se confunde. A lei diz que ele vai falar se ele quiser. Pronto, acabou. Tá ok? Bom, direito de presença. A gente viu no decorrer da Lava Jato, de 2012 a 2018, algumas conduções coercitivas sendo determinadas. É possível conduzir coercitivamente o investigado que devidamente intimado não comparece para o seu interrogatório? Respostinha de prova, não. Não. Por quê? Porque se o direito de presença e o direito de audiência é um direito, por que eu vou obrigar você a estar presente no local onde você só vai falar se você quiser? Intimamos a... Seu nome? Regina. Intimamos a Regina. É o dia do interrogatório dela hoje. Ela já decidiu com o advogado dela que ela vai permanecer em silêncio. Aí ela pensa, nem vou lá. Que eu vou lá para ficar quieta? Não vou. Aí o juiz ou o delegado, revoltado porque ela não compareceu para o interrogatório, manda conduzir coercitivamente. Essa condução é cabível? Não. Porque eu vou, pensa, movimentar a máquina estatal, mexer com verba pública, ter trabalho e perder tempo
para trazer a Regina aqui, para ela chegar na minha frente e dizer o quê? Vou falar nada. Do que adiantou conduzir? É para mostrar autoridade? Entenderam? Então, na realidade, não há porquê. Então, o direito de presença, no artigo 200 a presença pode ser física, a presença pode ser remota, porque hoje admite-se audiência por videoconferência. A física é essa que nós estamos aqui agora, mas admite audiência por videoconferência, a gente chama de presença remota. Essa presença aqui, o legislador vai dizer que quando o acusado, o investigado foi intimado, uma vez não apareceu, 2 vezes não apareceu, 3 vezes não apareceu, o juiz pode determinar a sua condução coercitiva. Para ele ser interrogado, para ele participar do reconhecimento de pessoas e coisas, da reconstrução do crime, das acariações e tudo mais, dos atos que dependerem da presença dele. Isso é o que está dito no artigo 260 do CPP. Acontece que esse artigo 260, ele sofreu controle de constitucionalidade. E através das ADPFs, a ação de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, descumprir o preceito fundamental, o direito previsto na Constituição. Através das ADPFs 395 e 444, o STF entendeu que é inconstitucional conduzir coercitivamente para o interrogatório. Não apenas para o interrogatório, mas para qualquer ato que constitua prova contra você mesmo. Vou conduzir a Regina para ser interrogada. Ela é obrigada a responder? Não, então não posso. Vou conduzir a Regina para ela submeter exame de corpo de delito. Ela é obrigada a submeter? Não, então não posso. Vou conduzir a Regina para a reconstrução do crime. Ela é obrigada a participar? Então não posso. Todos os atos que você perceber que se ela for conduzida coercitivamente e ela for obrigada a participar, ela vai estar fazendo prova contra ela mesma, ela não vai poder ser conduzida para esse ato. Porque ela não é obrigada a se auto-incriminar. Ela não é obrigada a se auto-incriminar. Ela só vai praticar os atos que ela quiser quando esse ato for tendente a auto-incriminá-la. Tá claro? A mesma coisa o direito de audiência. Ela vai ter o direito de falar, porque ela tem o direito de ser ouvida. Mas ela tem o direito ao silêncio, porque ela não é obrigada a produzir provas contra si mesma. Ok? Então, ela exerce esse direito se ela quiser. Josiane, então hoje eu posso afirmar que o investigado e o acusado não podem ser mais conduzidos coercitivamente? Eu posso afirmar isso? Não, eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é, ele não pode ser conduzido para produzir provas contra si mesmo. Regina praticou um crime. Ela praticou um crime contra a Rita. Rita desgramada, hein? Olha só, a Rita é terrível. Você vai sentar do lado dela, vai correr esse risco? Olha só, a Regina cometeu um crime contra a Rita. A Rita foi à delegacia, deu o depoimento dela e descreveu a Regina. O delegado fez lá, mandou fazer o retrato falado, tudo mais, começou a investigar, acharam a Regina. Aí o delegado intima a Regina para comparecer à delegacia e intima a Rita para a Rita vir à delegacia dizer se aquela pessoa é a Regina que ela disse que praticou o crime contra ela. Só que isso é o que a gente vai chamar de reconhecimento de pessoas. Ela vai vir à delegacia para apontar se a Regina é a autora do crime. Tá claro? Pode estar só a Regina lá? Não. O delegado vai intimar a Regina, mas vai colocar do lado da Regina a Mariana. Vai colocar do lado da Regina a... Qual o nome dessa aí de Rosa Choque?
Laís. Vai colocar do lado da Regina A, qual o seu nome de oncinha? Caroline. Por que vai colocar elas três ao lado da Regina? Por quê? Porque tem que ter ao lado dela pessoas com possivelmente as mesmas características. Vou pegar um monte de branquinha com cabelinho de luzes, não é verdade? Com aquele cabelinho lisinho, pra quê? Pra poder... Diz aí pra mim agora, qual é ela? Porque se coloca eu do lado dela, já vai saber que não sou eu. Porque não tem nada a ver, né? Uma loura, uma preta, não tem condições. Então, o que acontece? O legislador diz, vai colocar do lado dela várias outras pessoas que tenham possivelmente as mesmas características. Para quê? Para que eu olhe e fique assim, bom, deixa eu ver bem, deixa eu ver o detalhe. Exatamente para criar aquela situação dela dizer com certeza quem é a Regina. Aí quando a Rita apontar a Regina, quem fez a prova? Foi a Rita ou foi a Regina? Foi a Rita. Foi a Rita que fez a prova. Foi ela que apontou a Regina. Então, para esse ato, se a Regina não comparecer, pode ser conduzida coercitivamente? Pode, porque não é ela que está fazendo prova contra ela, quem está fazendo prova é a Rita. Entenderam? Então, eu não posso dizer que não cabe condução coercitiva de investigado. Essa expressão genérica está errada. Ela cabe. Então, pode o investigado, pode o acusado no processo penal ser conduzido coercitivamente? Pode. Aí tem uma ressalva. Desde que não seja para ele produzir provas contra ele mesmo. Mas se for para qualquer ato que não constitua ele se autoincriminando, ele pode ser conduzido coercitivamente? Pode. Então, as ADPFs 395 e 444, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 260, declarou apenas para dizer que não cabe condução coercitiva para ele produzir provas contra si mesmo. Entenderam? Então, ela pode ser conduzida para ser identificada? Pode. Pode ser conduzida para ser submetida ao reconhecimento? Pode. Ela pode. Ela não pode ser conduzida para ser submetida a exame de corpo de delito, porque ela não é obrigada a se submeter. Ela não pode ser conduzida para ser interrogada, porque ela não é obrigada a responder. Ela não pode ser conduzida para participar da reconstrução do crime, porque ela não é obrigada a participar. Entendemos isso? Alguma dúvida? Você ia perguntar alguma coisa. Lembra você lá atrás? Pelo início ali do indiciamento, se a justiça pode pedir prisão preventiva, caso tenha temor de o réu fugir. A justiça não pode pedir nada. O delegado pode pedir ao juiz que decrete a prisão preventiva desse indiciado, caso haja temor dele fugir. Aí pode. O delegado vai poder pedir a prisão preventiva dele para garantir a ordem pública, ou seja, para evitar que ele continue a delinquir, para garantir a ordem econômica, para evitar que ele venha delinquir contra a ordem econômica, para manter a conveniência da ação criminal, que significa vou prender para manter o regular andamento do procedimento, porque ele solto está, por exemplo, ameaçando testemunha, tumultuando, desaparecendo com provas. E o delegado pode representar pela prisão preventiva dele para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, existe risco de fuga. Esses são os motivos. Artigo 312 do CPP. Só essa? Mais nenhuma? Tem pergunta aqui? Professor, então quando poderá ser conduzido coercitivamente? Já respondi, né, Fernanda? Diz aí para mim se você já entendeu. Foi o que eu acabei de responder. Antes da prisão. Olha só. Direito à defesa técnica. Ao contrário do que acontece com a autodefesa, a gente tem aqui a autodefesa sendo renunciável. Ele exerce se quiser. Mas quando fala em defesa técnica, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a obrigatoriedade dela. Ela é irrenunciável. Ela é irrenunciável. Defesa técnica é o direito de ter um defensor, é o direito de ter um advogado, é o direito de ter alguém com conhecimento jurídico. Então, essa defesa técnica, ela é irrenunciável. O legislador vai dizer pra gente, nenhum acusado
ainda que foragido, poderá ser processado sem a presença de um defensor. Na fase do inquérito, não precisa ter defensor, não, mas na fase do processo, a presença do defensor é obrigatória. E a falta dela gera nulidade. Súmula 523 do STF. A ausência da defesa técnica gera nulidade absoluta. Se ele não tiver advogado, o juiz é obrigado a nomear para ele um defensor, ainda que ele esteja foragido. Tá claro? Bom, depois que exerce o direito de defesa, começou primeiro com o quê? Com a acusação. Acusou, agora defendeu. Agora que já temos elementos de acusação, elementos de defesa, o Estado vai ter que decidir. Vai ter que decidir essa causa, dizendo se essa pessoa que foi acusada vai ser condenada ou vai ser absolvida. É isso que vai acontecer agora. Vai decidir essa causa, dizendo se absolve ou se condena. Então, a terceira e última fase da instrução é a decisão. A decisão que vai ser tomada por um juiz, por meio de uma sentença. Essa sentença, ela pode ser absolutória, ela pode ser condenatória. Quando você responde a um processo penal, se o juiz entender que a sentença, se o juiz entender que a acusação é procedente, ele condena. Se o juiz entender que a acusação é improcedente, ele absolve. A acusação é procedente, ela tem razão. Dizer que a acusação é procedente é dizer que a acusação tem o quê? Razão. Se a acusação tem razão, condena. A acusação é improcedente. Improcedente é a mesma coisa de dizer que a acusação não tem razão. Aí o que o juiz faz? Absolve. Tá claro? Tá claro, Rita? Tá fácil, Rita? Não é facinha, beça? Beleza. Então, o que acontece? Quando a sentença é absolutória, é porque o juiz entendeu que essa acusação é o quê? Fala um de cada vez, todo mundo falando junto atrapalha, né? Se ele absolveu é porque essa acusação é o quê? Improcedente. Se ele condenou é porque a acusação é o quê? Procedente. Quando ele absolve, ele pode absolver por dois motivos. Ele pode absolver porque você realmente não foi o autor da infração, porque ele não conseguiu certeza de que você é o autor e ficou na dúvida. Ele pode absolver porque o fato não aconteceu, inventaram lá uma história que nunca aconteceu. Então, ele pode absolver propriamente. E o que a gente chama de absolvição própria? É aquela absolvição que exclui qualquer possibilidade de responsabilidade penal. Agora, o juiz ele pode absolver porque ele não pode condenar. Por que ele não pode condenar? Qual é o seu nome, meu filho? Mateus. Mateus, ele é maluquinho. Ele não é bom da cabeça. Então, o juiz até sabe que ele praticou o crime. Tem certeza, todo mundo sabe. A acusação foi procedente, esse cara praticou o crime. Só que o juiz chega à seguinte conclusão: Mateus é inimputável. Ele é doente mental. Ele foi lá e esfaqueou o presidente da República, em plena comício, em plena campanha eleitoral. Mas ele é maluco. Eu tenho dúvida de que ele esfaqueou, não, eu vi, todo mundo viu, o Brasil inteiro viu. Mas ele é maluco. Pode ser condenado? Não pode. Entenderam? Então, às vezes, o juiz absolve, porque você tem que ser absolvido, porque você não praticou o crime, porque o crime não aconteceu, ou porque não existe prova de que foi você. Aí é o que a gente chama de absolvição própria, exclui totalmente a sua responsabilidade penal. Mas, às vezes, o juiz tem que te absolver sabendo que você foi o autor e ele não pode te condenar porque você é inimputável. E quando você é inimputável, não pode ter sentença condenatória porque exclui a sua culpabilidade.
Aí o que o juiz vai fazer? Ele vai absolver o Matheus. Só que ele não absolve o Matheus e dá tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, volta para sua casa e vai viver com a sua família. Ele absolve o Matheus e impõe para Matheus uma medida de segurança. Que a gente não vai chamar de pena, porque o doente mental não tem pena, mas é o que seria uma pena se ele fosse normal. Ele vai ter uma internação em hospital de custódia psiquiátrica. Meu filho, esse coração vai sair do peito, filho. Eu também, filho. Eu não tomei nenhum energético. Estou preocupada com você já. Se fosse meu filho, não ia deixar tomar o segundo, não. Mas não ia deixar mesmo. Olha só, isso vai acabar, Cláudia. Daqui a pouco tá bombeando assim, ó. Daqui a pouco tá virando olhinho. Um monte de energético aqui na sala. Olha só, o que acontece? Toma um cafezinho. Toma um cafezinho. Olha só. Eu tô brincando e tô falando sério porque eu tenho um filho de 17 anos. E começou numa vibezinha assim, mãe, vou pra resenha, posso beber? Não. Digo logo não, assim, bem calmo, né? Não. Senão não vai voltar. Pronto. Aí, então vou tomar energético. Eu falei, se for... Aí comecei a dar a dosagem. Aí daqui a pouco vi que tava achando que energético era refrigerante, né? Falei, o que é isso? Aí levei para endócrino. E, mãe, porque tudo que mãe fala não presta, sabe disso? É igual falando com você agora, você não tá levando a sério, né? Mas vai na endócrino, a endócrino olhou pra cara dele, o quê? Ele tava com 15 para 16 na época. Não pode tomar. Ela diz tanta coisa que o energético pode causar para ele, que ele nem toma mais. Mas nem toma mais. Quando disse que ele pode depois, ó, pronto, acabou. Imagina um garoto com 15 anos sabendo que pode com o tempo, entendeu? Então, já tô até te falando, não vou te dizer porque você já sabe. Então, toma cuidado. Porque ela falou tanta coisa que isso pode causar, que eu falei assim, beleza, ainda bem que eu trouxe esse garoto médico, eu nem sabia que isso tudo podia acontecer. Eu falei, meu filho, agora continua tomando energético. É bom que eu não vou ter nem nora enchendo meu saco lá em casa, não é isso? Então, mas aí, o que aconteceu? Parou de tomar. Agora toma uma vez ou outra, porque agora já tá com 17, eu deixo tomar um negocinho, né? Aí de vez em quando ele quer, vou tomar um whiskyzinho com um pouquinho disso aqui, aí ele toma. Mas muito pouquinho. Mas tem que tomar cuidado, tomando muito. Eu tô brincando, mas é sério. Tem aluno que passa na aula de sábado, de 8 às 7, toma uns 5 negócios desse, eu fico apavorada. Porque eu sou essa pessoa pilhada que você tá vendo. Meto a quinta e vou. Eu nunca tomei um energético na minha vida. Nem gosto, acho que isso aí tem um gosto horroroso. Prefiro tomar uma cerveja. Mas energético nem pensar. Nem pensar. Toma cuidado. Olha só. Então, o que acontece? O juiz vai mandar esse menino para um hospital de custódia psiquiátrica, tá? Vai mandar ele para o hospital de custódia psiquiátrica. Vai ficar internado. Ele está cumprindo pena? Não, porque ele é doente mental. Então, é o que seria aí, em tese, a punição. Então, ele é absolvido, mas não é liberado de boa. Ele é absolvido, mas vai sofrer o quê? Uma medida de segurança, que pode ser uma internação no hospital de custódia psiquiátrica ou um tratamento ambulatorial. Tá claro? Entendeu, Matheus? Então, olha só. Quando o juiz absolve, a gente pode ter 2 tipos de sentença absolutória. Sentença absolutória própria, o que é a regra. Qual é a sentença absolutória própria? É aquela que exclui qualquer responsabilidade. Você sai dali sabendo que não vai cumprir nada, não vai ficar internado, não vai ter tratamento ambulatorial, não tem nenhuma responsabilidade penal. E a sentença absolutória imprópria? A sentença absolutória imprópria é aquela que você é absolvido porque não pode ser condenado, mas eu sei que você praticou o crime. Aí o que ela faz? Ela submete você a... Ela vai submeter você a uma medida de segurança. E a medida de segurança, ela pode ser uma internação em hospital de custódia psiquiátrica. É lá no presídio mesmo, aqui no Rio tem em Bangu, tem um lá grandão, ou tratamento ambulatorial. Não entra aqui, porque a medida socioeducativa é para o menor. E o menor não passa por isso aqui, porque o menor tem um procedimento diferenciado pelo ECA. Tá? Então, ó. E pode ter a sentença absolutória própria, que não vai ter nada disso. Tá claro? E ele pode dar a sentença condenatória. Quando ele dá uma sentença condenatória, essa sentença condenatória necessariamente vai trazer para o réu condenado a responsabilidade penal.
que é a responsabilidade que ele vai ter de cumprir a pena. Vai trazer para ele a responsabilidade penal, que é a responsabilidade que ele tem de cumprir a pena. E vai trazer para ele sempre, sempre, todo réu condenado tem responsabilidade penal. Todo réu condenado tem responsabilidade penal. Todo réu condenado tem responsabilidade penal. Porque se eu fui condenado, eu tenho que cumprir o quê? A pena. E posso ter responsabilidade civil e administrativa. A responsabilidade civil consiste em quê? Reparação do dano. E a responsabilidade administrativa consiste em quê? Na responsabilidade administrativa, que pode inclusive culminar com a perda do cargo, do emprego, da função, quando se tratar de funcionário público. Vai inclusive ser um efeito da sentença penal condenatória. Olha só, detalhe. A sentença condenatória sempre vai trazer responsabilidade civil? Não. Sempre vai trazer responsabilidade administrativa? Não. Mas sempre vai trazer responsabilidade penal? Sim. Veja que eu repeti 3 vezes no início. É para fixar. Para fixar. Para você que está dormindo acordar, para você que está viajando aterrissar, não é isso? Para você que não está prestando atenção na aula, prestar. Porque depois você vai perder isso na prova de bobeira. Então, presta atenção. Todos que são condenados têm uma responsabilidade penal. E podem ter uma responsabilidade civil e uma responsabilidade administrativa. Tá claro? Porque pode ter. O Matheus, ele está armado. Quando eu cheguei, ele veio conversar comigo ali na frente, me mostrou a Glock que ele comprou, lindíssima, inclusive, né? E ele falou, professora, já comprei. Eu falei, meu filho, mas por que você ainda está estudando? Ah, mas eu vou passar, e aí eu vou ter essa aqui minha e tal. Eu falei, olha só, meu filho, você não pode andar com essa arma. Então, você aproveita que chegou aqui tranquilo, leva isso para casa e não sai mais com ela de lá. Só que ele dá azar. Quando está indo embora, é preso em flagrante, é condenado. Vai ter uma responsabilidade penal? Vai. Vai ter uma responsabilidade civil? Não. Por quê? Porque a responsabilidade civil é a responsabilidade que você tem de indenizar o dano. E quando ele usou essa arma, quando ele portou, que trouxe para eu ver, tudo animado, que tinha comprado e tudo mais, ele causou dano a alguém com essa arma? Não. Se ele não causou dano com essa arma, isso significa que ele não tem a quem indenizar. O crime que ele praticou é o chamado crime de mera conduta. Vocês vão ver isso lá no direito penal. É um crime que não exige resultado naturalístico. É um crime de consumação antecipada. Basta você praticar a conduta, ainda que resultado nenhum visível aconteça, o crime já está consumado. Então, ele não causou dano a ninguém. É diferente dele se aborrecer com o Luiz e na hora do intervalo, olha o tamaninho. Ele não tem como se garantir na mão, pegar e me dar uma coronhada no outro. Agora ele usou a arma. Essa arma causou um dano? Ele não vai ter responsabilidade penal pelo porte da arma. Ele vai ter não vai ter responsabilidade civil pelo porte da arma. Ele vai ter responsabilidade civil pelo dano que ele causou ao Luiz. Entenderam? Porque ele causou lesão. Isso vai fazer com que o Luiz tenha que ser internado, ou tenha que passar por algum tratamento, tenha que ter despesa com medicação, com curativo, seja lá com o que for. Ele causou um dano? Causou um dano. E aí, então, ele vai ter a responsabilidade civil. Entenderam? E a responsabilidade administrativa ele vai ter? Não, ele não é funcionário público. Entendemos? Então, a responsabilidade penal sempre tem. A civil e a administrativa pode ter. Alguma dúvida? Professora, em relação por exemplo, um policial, ou uma situação de estado de necessidade, a pessoa está em conta própria. Estado de necessidade? A professora falou que se ele realmente cometeu, igual ele, deficiente mental, ele cometeu
cometeu, mas é absolvido. Não, mas aqui ele cometeu e é absolvido porque ele é doente mental. O policial, quando age e é absolvido por estar no estrito cumprimento do dever legal ou por estar no estado de necessidade, legítima defesa, exercício do direito, qualquer pessoa, você praticou um crime e está amparado em um desses motivos, você vai ter uma absolvição própria. Por que sua absolvição vai ser própria? Porque se reconheceu que você tem que ser absolvido porque existe uma causa excludente da ilicitude. Aqui na absolvição imprópria, não existe causa excludente de ilicitude. Você praticou o crime, não tem nenhuma causa que exclua o crime. Existe uma causa que exclui a sua culpabilidade porque você é inimputável pela doença mental. Então, na verdade, o juiz vai te absolver, mas é uma absolvição porque ele não pode dar uma sentença condenatória. É uma absolvição onde você não vai sair dali absolvido e vai para casa. É uma absolvição onde você vai ter que cumprir uma medida de segurança. Entendeu? Então, se você está amparado em causa excludente de ilicitude, é absolvição própria. Professor, a responsabilidade administrativa, ela só se dá só pelo fato do agente ser funcionário público ou tem que agir em razão da... Vai depender do crime. Existem crimes que exigem que você haja no exercício da função ou prevalecendo-se do cargo. E existem crimes que diz que você basta ser funcionário público. Entendeu? Então, por exemplo, você vai praticar crime de falsificação de documento público. A pena é aumentada da 6ª parte se você praticar esse crime prevalecendo-se do cargo de funcionário. Entendeu? Então, nesse caso, a sua responsabilidade administrativa vai existir. Por quê? Porque você prevaleceu-se do cargo. Mas nem todos os crimes exigem que você pratique o crime de função. Porque a verdade é, quando você é funcionário público, qualquer crime que você venha praticar, guardando ou não relação com a função, a instância administrativa vai abrir um PAD para saber o seu comportamento. E aí é ela que vai determinar a sua responsabilidade administrativa lá. Entendeu? No caso de militar, não responde administrativamente, mesmo sendo funcionário público. Militar tem responsabilidade administrativa? Tem, procedimento administrativo de militar, e muito mais severo do que os nossos, do que os civis. Não é à toa que a justiça militar é chamada de justiça castrense. Porque para castrar direito igual a militar não existe. A fundamentação da sentença absolutória exclui a responsabilidade civil, por exemplo, são dois turnos. Em um, ele absolve o réu por não ser o autor do crime. E no outro, ele absolve imputando o princípio da significância. Ele está sendo absolvido nos dois casos. Em um, mantém a responsabilidade civil de utilizar o celular, e no outro não. Olha só, qual é o seu nome? Sérgio. A pergunta que o Sérgio está fazendo é algo que eu ainda não falei, que nós vamos falar. Aí aproveita a pergunta dele para a gente já falar. Na absolvição própria, o juiz absolve e exclui qualquer responsabilidade penal. Você não vai ter responsabilidade penal aqui. Mas pode, olha aqui o pode, ter responsabilidade civil. O que eu quero que você perceba? Absolvido no crime, acabou? Não tem mais responsabilidade civil nem administrativa? Depende. Você pode ter responsabilidade civil e pode ter responsabilidade administrativa. Por quê? Você praticou um crime. O juiz te absolveu por falta de provas. A decisão absolutória no crime por falta de prova não faz coisa julgada no administrativo. O que significa que essa sentença absolutória não vai impedir você de ser demitido lá no PAD. Agora, se você for absolvido aqui no crime, porque você não é o autor do crime, ou seja, absolveu você por negativa de autoria. Amanhã você vai ser funcionário público. E se você for processado penalmente, você tem que buscar que tipo de absolvição? A absolvição que diz que você não foi o autor do crime. A absolvição que diz que você não participou daquele crime. A absolvição que diz que você estava amparado numa causa excludente de ilicitude, como essa que ele perguntou ainda há pouco. Porque se você for absolvido por falta de prova, quando falta prova, vai ficar sempre uma dúvida. O crime aconteceu ou não aconteceu? Vai ficar na dúvida, não vai? Sempre tem a dúvida. Você sabe que a pessoa foi absolvida. Aí fica a critério da sociedade, fica julgando, achando que sabe alguma coisa da vida de alguém. Já reparou?
Fica todo mundo dizendo, ah, foi isso, foi não sei o quê, não foi. Nós tivemos aí um caso aí que chamou a atenção da sociedade inteira, foi aquela menina, que eu esqueci o nome dela agora, que acusou aquele cara de ter estuprado ela numa festa lá em Florianópolis. A Mariana Ferber, não é isso? Na realidade, ele foi absolvido. E ficou todo mundo, porque é mole, né? A mulher sempre é puta e o cara sempre é rico, ela quer dar um golpe. Isso é a sociedade toda pensa assim. Inclusive a mulherada machista que existe. Tudo invejosa, porque a garota é bonita e você é feia. Porque se você fosse bonita igual ela, você não ia pensar igual a ela. A mulher feia pensa logo, mentira que é puta. Novinha assim, pronto. Mulher feia sempre pensa a mesma coisa. Não é o nosso caso, a gente sabe o que é direito, né? Que somos todas bonitas e inteligentes, o que é difícil, né? Não é qualquer um que é. Só isso já faz a gente sair lá 1000 vezes na frente de todas as outras. Então, o que acontece? Porque a inteligência fascina, ela seduz, né? Então, o que acontece? Essa menina, ela diz ter sido vítima de estupro. Ele foi absolvido. Mas na sentença o juiz absolveu dizendo que ele não a estuprou? Não. Na sentença o juiz absolveu dizendo que não conseguiu prova para provar que houve estupro. Mas também não tem prova para provar que não houve. Porque se tivesse prova para comprovar que não houve estupro, ele teria sido absolvido por negativa de autoria, por inexistência do fato. Vira a diferença? Se você, o Luiz, é absolvido, porque não foi ele que estuprou a Rita. Não foi. Está provado que não foi. Aí ele pode bater no peito, eu sou inocente. Não falei que eu não tinha feito? Aí essa sentença que absolveu o Luiz aqui, ela faz coisa julgada em todas as instâncias. No cível, no administrativo, em todo o âmbito. Agora, estou absolvendo o Luiz porque a Rita não conseguiu trazer prova suficiente para me mostrar que foi ele. Eu até sei que aparentemente ela foi estuprada, mas eu não posso dizer que foi ele. Pode ter sido o Matheus e a gente não está sabendo. Pode ter sido o Sérgio e a gente não está sabendo. Então, como eu não tenho evidência, eu não tenho prova suficiente para dizer que foi ele, eu posso até estar errando, mas em dúvida eu decido pro réu. Foi o que aconteceu, entendeu? Então, quando a sentença é absolutória, e essa sentença absolutória diz categoricamente que você não foi o autor do crime, ou que o crime não aconteceu, essa sentença ela produz efeito para você, no penal, no cível e no administrativo. Se a sentença te absolver por falta de prova, o juiz do crime está dizendo, não estou condenando ele porque não tenho prova e, na dúvida, eu sou obrigada a absolver, por mais que eu ache que ele é o autor. Não tem prova para eu fundamentar, vou ter que absolver por falta de prova. Aí o juiz absolve por falta de prova. Essa sentença é uma sentença absolutória própria, exclui a responsabilidade penal, mas não exclui a responsabilidade civil e nem a administrativa. Aí sabe o que acontece aqui? Ele continua tendo a obrigação de indenizar, e se ele for funcionário público, ele pode inclusive ser demitido. Entenderam? Então pode ter o caso que ele falou, o rapaz foi preso, respondeu a processo por furto, mas conseguiu absolvição pelo princípio da insignificância. A insignificância é um princípio que exclui a tipicidade material. Então, ele exclui o próprio fato típico. Porque o que significa insignificância? Significa que aquilo que você praticou foi tão insignificante que não foi capaz de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado. Mas, querendo ou não, o Matheus furtou o celular dela. Ah, mas o celular dela era um celular baratinho. Pois é, mas era o que ela tinha. Ela não tinha dinheiro para comprar o mais caro. Então, tudo bem que ele foi indenizado, mas vai ser obrigado a... Tudo bem que ele foi absolvido, mas vai ser obrigado a indenizá-la. Então, tem absolvição no crime, porque não vou punir esse cara por ter furtado um celular que não teria mais hoje nenhuma eficácia, a não ser para ela ali gravar a aulinha dela aqui. Então, o patrimônio em si não foi violado. Aí, ele é absolvido no crime, mas reconhece que ele furtou, então ele tem que tirar dela, ele tem que indenizá-la. Então, essa indenização é possível mesmo com uma sentença absolutória. Entendemos? Era isso, Sérgio? Gente, isso aqui é o que a gente está verificando e que a gente vai estudar no decorrer das nossas aulas. O que a gente vai descobrir na nossa aula? Primeiro, a gente vai descobrir na nossa aula como é feita toda essa investigação. Se no decorrer dessa investigação a pessoa vai responder solta, vai responder presa, quais são as atribuições do delegado, é isso tudo. E aí nós vamos verificar o seguinte,
Nessa primeira parte aqui da investigação, ao contrário do que aconteceu na segunda, você percebe aqui um procedimento que linear. De um lado tem o delegado e do outro tem a pessoa que é investigada. Não foi isso que você viu aqui? Um delegado presidindo uma investigação contra esse investigado? Esse delegado acusou? Não. Essa investigação terminou com a imposição de uma sanção? Não. Então, esse procedimento, ele é regido pelo sistema inquisitorial. Então, o ordenamento inquisitorial. Então, o ordenamento jurídico brasileiro adotou na fase pré-processual, que é essa fase da investigação, o sistema inquisitorial. No que consiste esse sistema, gente? Consiste no sistema através do qual o procedimento é linear, os poderes são concentrados nas mãos de uma única autoridade. É essa autoridade que investiga tudo e todos os poderes são concentrados na mão dela, sem dar àquele que está sendo investigado o direito à ampla defesa e contraditório, porque esse procedimento nunca vai culminar com a imposição de uma sanção. Já na fase processual, qual o sistema foi adotado? Sistema acusatório. Porque aqui a gente não tem um procedimento linear. Aqui a gente tem um procedimento triangular. Por que triangular? Porque você vai ter três personagens. O autor, que é o acusador, o réu, que é o acusado, e o juiz. E aí o que você percebe aqui? Que o juiz está acima, distante das partes. Esse juiz, para proferir essa decisão, ele tem que ser um juiz competente e ele tem que ser um juiz imparcial. Porque o nosso ordenamento jurídico, lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 37 e artigo 5º, inciso 53, ele adotou o que a gente chama de princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele veda naturalmente o juiz ou tribunal de exceção. Ou seja, eu não posso criar um juiz só para julgar a causa do Mateus, a causa do Luiz, a causa do Sérgio. Quando eles praticarem um crime, o processo é distribuído naturalmente como qualquer outro criminoso para cair na mão do juiz que for o competente. Porque se esse juiz, ele não for o competente, ele não for imparcial, quando chega lá na frente, ainda que essa sentença exista, ela vai ter um processo anulado. Tá claro? Ah, e vai ser anulado por causa de A, B ou C. Para de levantar a bandeira. Vai ser anulado porque o processo é nulo. O juiz não pode ser suspeito. O juiz não pode ser impedido. É princípio constitucional. Quer condenar alguém e não quer deixar essa sentença ser anulada? Faz as coisas direito. Faça assim. Faça as coisas direito. Se fizer as coisas direitinho, vai ficar lá e não é nada, vai ser anulado. Mas quer fazer achando que os fins justificam os meios, aí começa a fazer meio tortuosa. Chega lá no final, perdeu aquele tempo todinho. E o que aconteceu? Anula tudo. É isso que acontece. Então, esse juiz precisa ser competente e imparcial. Então, quando a gente fala que ele é imparcial, você verifica que aqui, acusador e acusado estão na mesma linha, na mesma direção. Eles são tratados igualmente. Isso aqui é o que a gente vai chamar de princípio da paridade das armas. O que é o princípio da paridade das armas? É aquilo que você fala todo dia, igualdade. É o princípio da igualdade. A acusação e defesa tem que ser tratada em igualdade de condições. Por isso que eles estão aqui, ó, na mesma linha. Tem a paridade das armas. O que dá para um tem que dar para outro. Agora, o juiz, ele não pode se imiscuir nem na acusação e nem com o acusado. Ele não pode, quando a gente fala ele não pode se imiscuir, ele não pode se envolver pessoalmente. É a utopia maior do direito, porque é claro que se envolve, né? Você tem sempre um pensamento, você já começa com aquilo na tua cabeça. Não adianta, você é juiz, mas você é ser humano, e como você é ser humano, você gosta de alguns, desgosta de outros, não é? Mas a lei presume que o juiz é um órgão, e como órgão ele tem que ser imparcial.
Se ele perceber que ele não vai ser, o que ele tem que fazer? Declarar-se suspeito e sair daquilo ali e passar para outro. Porque é notório que a gente, como ser humano, tem sempre uma afinidade. Não é isso? Com A, com B, com C, que você não tem com os demais. Então, quando isso acontece, o juiz ele tem que se dar conta disso. E aí, ele se dando conta disso, o que ele faz? Ele vai passar esse processo para outro. Ele mesmo sai do processo declarando que, por motivo de foro íntimo, ele não pode julgar aquela causa. Pode fazer isso. Então, ele tem que ser aqui, ó, imparcial, equidistante, ok? Detalhe, toda essa instrução que nós vimos, ela começou por quê? Porque alguém praticou uma infração penal. Isso quer dizer que se você jamais praticar uma infração penal, você jamais vai responder a um processo penal. O que você precisa fazer para nunca passar por isso aqui? Nunca cometer crime. Se você nunca cometer crime, nunca cometer contravenção, entendeu? E quando a gente fala nunca cometer crime, nunca cometer contravenção, as pessoas tendem a achar, mas eu nunca matei ninguém, não é isso? Nunca roubei ninguém, nunca estuprei ninguém, não é? Agora, até bem pouco tempo, as pessoas estavam recebendo auxílio por causa da pandemia, não estavam? Mas para receber o auxílio, você tinha que preencher alguns requisitos? Mas um monte de gente que não preencheu os requisitos ficou recebendo o auxílio? Ficou. Estava praticando crime? Estava. Eu tenho um aluno que ele nem recebeu o auxílio. Mas uma determinada pessoa virou para ele e falou assim, olha, tem umas pessoas aí que precisam receber o auxílio e não tem uma conta, porque são pessoas com problemas, já começa por aí. Não pode aparecer. Mas você empresta o número da sua conta para o depósito ser feito na sua conta? Cada depósito que entrar, você ganha 20%. Ah, o olho cresceu. Ele pensou, estou fazendo nada demais, eu estou emprestando a conta. É aluno da Polícia Civil. Já está sendo investigado pela Polícia Federal. E por que eu sei? Porque já me procurou. Então, o que isso vai trazer para você? Ele chegou para mim, doutora, professora, eu não fiz nada. Dinheiro dos caras. Eu falei, pois é, mas está na tua conta? Agora vai mostrar que focinho de porco não é tomada. Tem que resolver isso rápido, antes que isso te prejudique, você não consiga fazer a prova da Polícia Civil. Por quê? Porque é notório que o próprio banco encerrou a conta dele. Porque num só dia entrou 12 depósitos de R$600. Num só dia. Ou seja, que pessoa é essa? Porque a agência que está pagando não quer saber que o dinheiro que está entrando ali é do Matheus, é da Rita, é da Regina, é do Luiz, é do Sérgio. Não quer saber disso. Está entrando é na tua conta. Então, a pessoa pratica crime sem perceber. Eu costumo dizer que toda vítima de estelionato acaba sendo um criminoso. Porque é aquele que quer se dar bem. É aquele que acha que é mais esperto que os outros. Quer se dar muito bem, pronto, se ferra. Olha só, você vive num país onde o juro é absurdo e os rendimentos são mínimos. Como é que alguém te diz que você vai ganhar 30% se você investir naquela conta ali? Gente, você já tem que saber que aquilo é crime, gente, pelo amor de Deus, não é verdade? E eu já estou chamando a atenção de vocês porque eu sei que quando a gente está nessa fase aí de estudo, a gente não tem dinheiro. E aí tudo que dizem pra gente que vai dar, a gente quer fazer. Aí depois não passa na porra do concurso, por quê? Porque tá com um problema desse, vai ter uma investigação social. Desnecessária. 20% de 600, olha só, gente. Nem é dinheiro, quer dizer, é dinheiro, né? Mas nem é dinheiro para você expor a sua vida e o seu concurso a uma situação como essa. Então, quando a gente fala em não praticar crime, é não praticar nada. Porque tem coisas que você pensa que é inofensivo, mas não é inofensivo, está tipificado lá. Não tem jeito, né? Aquele som alto que você bota na sua casa já é perturbação sossego alheio. Então, por enquanto, não bota. Aquela batidinha que você fica lá dando, ó, tem gente que compra carro, compra moto, não é isso? Fica lá lustrando o dia inteiro e fica com aquele barulhinho chato o dia inteiro batendo no negocinho, não é isso? A droga da sua casa tem um idoso que precisa de cuidados especiais. O que você está praticando? Contravenção de perturbação do sossego da pessoa. Então, não pratica nada. Se não praticar nada de errado, nada, não vai nunca responder a um processo desse. Se praticar, nasce um processo desse. Tá claro? Aí, o que nós precisamos saber? Quando alguém pratica uma infração penal, nasce para o Estado o direito de punir. Esse direito é eterno? Não. Esse direito não é eterno. O Estado não vai ter esse direito a vida toda.
Um dia ele perde esse direito. E quando ele perde esse direito, a gente tem um nome técnico para isso. Esse direito prescreve. Exatamente isso. Esse direito prescreve. Então, olha, essa persecução penal, ela precisa acontecer enquanto o crime não prescrever. Esse direito que o Estado tem de punir, essa pretensão punitiva dele, tem que ser exercida dentro do prazo prescricional. Se o Estado não agir dentro desse prazo prescricional, não pode agir mais. Ou age dentro do prazo, ou perde a pretensão punitiva, perde o direito de punir. Aí você vai perguntar, Jocene, quanto tempo prescreve? Depende do crime. Você precisa saber em quanto tempo prescreve? Não, porque a tua prova não pergunta. Você só precisa saber o seguinte: quando alguém pratica um crime, nasce para o Estado o direito de punir. E esse direito não é eterno, porque existe um fenômeno chamado prescrição. E a prescrição, ela é uma causa extintiva de punibilidade do réu. Ou seja, é uma causa que, se ocorrer, faz com que o Estado perca o direito de punir. Entenderam? Então, a prescrição é uma causa extintiva de punibilidade. Se ocorrer, o Estado perde o direito de punir. E aí nós vamos entender o seguinte: todo crime prescreve? Existem dois que não prescrevem. Existem dois crimes que são imprescritíveis. Artigo 5º, inciso 42. E 5º, inciso 44 da Constituição. Quais são os crimes? Racismo está aqui. E ação de grupo armado contra a ordem constitucional ou Estado democrático de direito está aqui. Tá claro? São as duas hipóteses que não prescrevem. Artigo 5º, inciso 42 e inciso 44. Todas as demais hipóteses prescrevem. Todas as demais hipóteses prescrevem. E aí vai prescrever em quanto tempo? Não precisa saber. Eu vou te dar um exemplo, apenas para quem nunca viu, como é o caso da Rita, ter uma noção e materializar o que eu estou falando. Só para isso, mas você não precisa decorar. Então, vamos imaginar o seguinte: aconteceu um crime de roubo. Roubo é um crime cuja pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Roubo é um crime que é a pena de reclusão de 4 a 10 anos. O legislador vai dizer para a gente: todo crime que a pena máxima é mais que 8 e menos que 12, prescreve em 16 anos. Se a pena é mais que 8 e menos que 12, prescreve em 16 anos. Ora, se a Rita roubar, quantos anos o Estado vai ter para descobrir que foi ela e puni-la? 16 anos. Então, o crime de roubo prescreve em quanto tempo? 16 anos. Então, essa persecução penal vai poder acontecer enquanto não se passar os 16 anos. Tá claro? Sempre é assim? Não. Existem crimes que prescrevem em 3 anos. O legislador vai dizer assim para a gente lá no artigo 109 do Código Penal. Ele tem 6 incisos. Em cada inciso, ele traz um prazo prescricional. Ele vai dizer, ó, se a pena máxima é menor que 1 ano, menor não é 1, é menor que 1. Se a pena máxima é menor que 1, prescreve em 3 anos. Se a pena máxima é de 1, menor que 2, prescreve em 4. É de 2, menor que 4, prescreve em 8. É de 4, menor que 8, prescreve em 12. É de 8, menor que 12, prescreve em 16. É de 12 para cima, qualquer pena acima de 12, prescreve em 20 anos. Então, amanhã, você tem uma dúvida porque alguém te falou alguma coisa, pergunta qual é o crime, olha para a pena do crime,
pega essa pena, vai lá no artigo 109 do Código Penal e verifica qual é o prazo que esse crime vai prescrever. Entendemos? Oi. Mas esse tempo ele é do cometimento do crime Do- ou do início da penal? Não, do cometimento do crime. A regra é que a prescrição conta-se do dia que o crime é praticado. Eu digo a regra, porque como não cai prescrição para vocês, a gente não vai estudar prescrição. Mas existe exceção. Por exemplo, no crime contra a dignidade sexual de menor, conta quando esse menor faz 18 anos. Então, normalmente acontece muito da menina ou do menino ser bulinado quando tinha 10 anos, 9, 4, 5, 6, aí cresce com aquilo, mas foi proibido, não pode contar para o pai, não pode contar para a mãe, ficou com medo, aí agora fez 18, se encontrou nesse mundo e tomou coragem de falar aquilo. Pode? Pode. Vai contar a prescrição de quando ele fizer 18 anos. Entendeu? Eu agora estou com um caso no escritório, o velho já está com 76 anos, mas a menina fez 18 e agora botou a boca no trombone. E agora ele é todo doente, todo tremo, todo cheio de mal disso, mal daquilo. Mas quem mandou bulinar, né? Maior de 70 anos, a prescrição cai pela metade. Cai pela metade. Mas como para ela só começou a contar quando ela fez 18, como na verdade prescreve em 16 o crime que ele praticou, aí o que vai acontecer? Conta por 8. Só que começou a contar quando ela fez 18. Então é 8 de quando ela fez 18. Entendeu? Dúvidas? Nenhuma? Todo mundo entendeu tudo? Para menor de 21 e para maior de 70, cai pela metade a contagem da prescrição. Mas não cai isso para vocês não, tá? Bom, se não temos nenhuma dúvida, o rapaz já me disse ali que eu tenho que dar um break para vocês, então vamos dar um intervalo.